Você já parou para pensar quantas vezes você deixou de fazer algo só porque estava esperando o momento certo? A viagem que nunca aconteceu, o projeto que ficou só no papel, o curso que você ia começar semana passada, a conversa que sempre é adiada para quando tudo estiver mais calmo. A verdade é dura, mas é libertadora. O momento certo não existe. Ele é uma invenção confortável, uma desculpa elegante para a gente não lidar com o medo de tentar. E quanto mais você vai esperando, mais difícil fica, porque o medo ele cresce, a confiança vai diminuindo e a vida, bom, ela continua, sem pausa, sem aviso, sem segunda chamada. E sabe o mais cruel disso tudo? Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai bater no seu ombro e vai falar: "Ei, olha só, agora é a hora certa para você começar". Isso não acontece. Se você está esperando o momento certo, você vai ficar esperando para sempre. Mas calma. Se você chegou até aqui, é porque ainda tem algo dentro de você, uma inquietação, um incômodo, um desejo de sair do lugar. E nesse vídeo, eu não vou te dar fórmulas mágicas, mas vou te dar algo mais valioso. Um empurrão honesto, para que você comece mesmo sem tudo pronto, mesmo com medo. E vou te dar 3 passos para você começar algo que você está adiando. E olha, são passos simples, mas me ajudaram a chegar onde eu tô hoje. Porque a diferença entre quem sonha e quem realiza é que quem realiza um dia simplesmente começou. Bom, eu acho que a gente pode conversar sobre o que é o momento certo e por que a gente acredita que ele vai chegar. A gente fica esperando esse momento e simplesmente ele nunca chega, porque nós nunca estamos 100% preparados para aquilo que nós estamos vivendo e para aquilo que nós queremos viver. A gente sempre vai achar que a gente precisa melhorar em algo, a gente precisa aprender algo antes de dar aquele primeiro passo, porque geralmente as nossas expectativas são muito altas. Eu vou te contar um exemplo meu, algo que eu estou adiando há bastante tempo e que depois que eu dei aquele primeiro passo, eu consegui desenvolver. Mas antes eu queria te falar que essa espera constante por um momento que você vai estar 100% preparado nunca vai chegar. É uma espera frustrante. Afinal de contas, quantas vezes você esteve 100% preparado para algo? Pense em uma prova. Quem realmente está 100% preparado para realizar ela? Eu nunca vi alguém que está preparado para tudo que possa acontecer numa prova. No próprio Enem a gente vê professores tendo dificuldade de fazer algumas questões e mesmo que a pessoa se prepare bastante para a prova, podem aparecer coisas diferentes, coisas que ela não estudou ou mesmo questões que vão pegar ela de surpresa. Estar 100% preparado é algo impossível e é uma armadilha mental imaginar que você precisa estar 100% preparado para iniciar algo. Adiar sonhos por achar que não estar pronto pode fazer com que você nunca consiga realizar nenhum sonho, porque muitas vezes o sonho ele é algo inatingível e você só vai se dar conta disso quando você começa a percorrer o caminho para chegar nele. Muita coisa acontece no percurso. Em muitos momentos nós percebemos que aquilo que a gente estava imaginando antes nem era tão bom assim. E no meio do caminho nós vamos para algo melhor. Tem uma frase que eu acho interessante que é: esperar o momento certo para começar é como esperar o mar se acalmar para aprender a nadar. Bom, isso não vai acontecer. E depois de nadar uma piscina você pode ter uma noção de como é nadar no mar, mas você só vai aprender realmente a nadar no mar quando você enfrentar as ondas que tem no mar. Quando a gente não inicia, a gente não tem noção daquilo que está por vir. Então fica muito no imaginário, sabe? Porque o medo ele nunca vai embora antes de você agir. Ele só vai diminuindo enquanto você vai dando os seus primeiros passos, vai ganhando confiança, e essa confiança só é possível de ser alcançada quanto mais você vai ganhando conhecimento do local onde você está. A gente nunca está com a vida totalmente preparada para os novos desafios, porque eles vão acontecendo, eles vão vindo, e a única coisa que a gente pode fazer é encará-los. Fugir não é uma opção, porque a preparação faz parte do processo. Você se prepara à medida que você vai caminhando aquele percurso. Não tem como você se preparar para uma maratona sentado dentro de casa. Você precisa ir ao local, você precisa treinar aquilo para você se preparar de fato. Dê o primeiro passo. Eu dei o meu primeiro passo.
Esse aqui é o meu primeiro passo. Esse canal que a gente criou, falar pra vocês, foi uma iniciativa corajosa nossa. A gente não tinha qualquer experiência com o digital antes. A gente foi vendo um vídeo ou outro no YouTube de como começar e não esperamos estarmos experts nisso. Nunca tinha editado um vídeo. Peguei e dei as caras. Os primeiros vídeos não foram ficando tão incríveis assim, e aos poucos a gente vai melhorando com tentativa e erro. Então, nosso exemplo de como começar foi justamente esse canal. Se a gente esperasse estar preparado para fazer ele, a gente até hoje não teria criado no intervalo da rotina. A gente ainda estaria na rotina. Esse intervalo é justamente para a gente refletir sobre o que precisamos fazer para a nossa vida melhorar. E eu vou te dar 3 passos para parar de vez de adiar os seus sonhos, porque quando você adia os seus sonhos, você perde tempo, você perde oportunidade, a sua autoestima, você perde aprendizado. Porque cada dia que você espera é um passo mais longe do que você está hoje da vida que você quer. Você só vai conseguir chegar na vida que você quer se você iniciar. Então aí vão os 3 passos. Número 1. Escolha uma coisa que você está adiando. Parece óbvio, mas se você não tiver determinado na sua cabeça o que você realmente quer fazer, qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, qual é o seu sonho, você não vai conseguir chegar em um lugar muito longe. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é o suficiente. Então escolha aquilo que você está adiando há muito tempo, entenda exatamente o que você quer, qual é o seu objetivo, escreva em algum lugar e, de preferência, deixe bem claro o que você está escrevendo, para que você possa revisitar durante o processo e mudar se for necessário, porque durante o processo você vai criando esse amadurecimento do que você realmente quer. Segundo passo, quebre em microações pequenas. Você pode delimitar pequenas tarefas que, somadas, se transformam naquele sonho maior que você tem. Por exemplo, para eu criar no intervalo da rotina, eu precisei criar uma conta, escrever um roteiro, gravar um vídeo, colocar nome, fazer a capa do vídeo, fazer a descrição do vídeo, pensar no próximo vídeo. São várias pequenas etapas que, somadas, se transformam naquele objetivo que eu tinha. Então quebre em pequenas etapas que se tornam mais fáceis de você concluir, porque cada vez que você conclui, é um passo que você dá em direção àquele objetivo. Isso te faz bem, te faz entender aquele senso de progresso que você está tendo e te deixa mais consciente do que você precisa fazer para que o seu sonho se torne realidade. E o terceiro passo é: faça mesmo com medo. Mesmo imperfeito, apenas faça. Comece. Durante o processo, você vai conseguindo evoluir. Em muitos momentos a gente tem medo de começar, mas se a gente não começar, a gente não vai sair do lugar. Tome coragem, busque pessoas que possam te auxiliar nisso, coloque como compromisso de fato isso que você está assumindo e agora você já sabe o que fazer. É só começar, porque o momento certo é agora. E se você gostou desse vídeo, assista esse outro que pode te ajudar a sair dessa zona de conforto. Curte também para nos ajudar. Se inscreve no canal que tem muito vídeo chegando por aqui. Ativa o sininho para ficar ligado em tudo que vai rolar. E até a próxima. Tchau, tchau.